Anael. Intervenção do Arcanjo da Relação e do Amor. Eu sou Anael, Arcanjo. Bem-amados filhos da luz e bem-amadas sementes de estrelas, que o amor seja sua morada. Minha intervenção será realizada em 2 etapas. A primeira é muito breve. Ela se refere ao que o conclave arcangélico me pediu para transmitir a vocês, para o período que vocês estão vivendo e que irá se estender até o seu verão, inverno, no hemisfério sul. Uma série de impulsos, procedentes de seu coração, vão emergir em vocês. Esses impulsos do coração irão parecer-lhes por vezes em oposição e em contradição com a lógica e a razão pura. Esses impulsos do coração irão se manifestar de diferentes modos, pela manhã ao acordar, sob forma de sonhos, e também durante seus dias. Esses impulsos finais do coração são destinados a fazê-los escolher e decidir os elementos importantes para pôr em prática, em suas vidas, em meio a este mundo, a fim de viverem a resolução e a dissolução nas condições mais adequadas ao seu estado vibratório. Além mesmo do que é denominado resposta do coração, através desses próprios impulsos, isso irá representar, na maioria das vezes, para vocês, como um desafio, permitindo verificar onde se encontra seu estado de abandono à luz. Esses impulsos da alma estarão associados a condições de vida onde tudo irá se desenrolar de maneira fácil, onde tudo será facilitado. Ao passo que, se a razão e a lógica de suas vidas se opuserem a isso, vocês irão constatar, por vocês mesmos, que naquele momento a fluidez não existe mais e que vários obstáculos poderão então se manifestar em suas vidas, vindo então permitir diferenciar, de maneira muito nítida, o que é da ordem do impulso do coração e da ordem da razão e da lógica. Cabe a vocês, em relação a isso, a cada um de vocês, fazer sua própria experiência a fim de discernir rapidamente e de discriminar, justamente, o que é da ordem da razão e da lógica e o que é da ordem do impulso do coração. Isso será fácil para vocês a partir do momento em que vocês tiverem notado as manifestações e a partir do momento em que vocês tiverem observado as circunstâncias que surgem no desenrolar de suas vidas. Cabe a você seguir em seu coração, mais do que sua razão e sua lógica, mesmo se o impulso do coração puder às vezes parecer em total oposição com a razão e a lógica de sua vida, em relação tanto aos seus compromissos como ao que seu mental pode decidir habitualmente. Isso está diretamente ligado à passagem da última porta, como lhes disse o arcanjo Uriel, e à última reversão, permitindo, real e efetivamente, serem guiados pelo coração, se tal for sua escolha. Isso irá lhes aparecer cada vez mais claramente, gradualmente e à medida dos dias que vão transcorrer até o seu verão, inverno, no hemisfério sul, permitindo então empregarem as circunstâncias mais adequadas e mais propícias à sua expansão do coração. Aí estão as poucas palavras que eu tinha simplesmente que dar a vocês, da parte do conclave arcangélico, referentes ao desenrolar de suas vidas em meio a esta dimensão onde vocês estão. Nós iremos agora penetrar na segunda parte da minha intervenção referente tanto às perguntas relacionadas a isso, como às suas perguntas em relação à sua própria vida, às suas próprias evoluções neste mundo. Dessa maneira, então, eu lhes passo a palavra e escuto seus questionamentos. Pergunta: poderia expor de maneira mais detalhada o que é o Espírito Santo? Bem-amado, o Espírito Santo é uma polaridade específica da luz vibral, vindo mais particularmente do Sol central denominado Sírius, vertendo-se sob a forma de luz azul, e vindo iluminar o espírito e a alma, a fim de que o espírito e a alma sejam iluminados pela luz e não mais pelos jogos da sombra e da luz existentes neste mundo. O Espírito Santo se manifesta, em um primeiro momento, como uma percepção vibratória chegando pela cabeça, difundindo-se e se propagando na cabeça, na testa, e cuja finalidade sempre foi incorporar-se em meio a este corpo. O Espírito Santo confere uma série de carismas que alguns foram abordados em suas escrituras sagradas. Hoje, e já há alguns anos, o Espírito Santo não está mais sozinho. A tríplice radiação da luz vibral está unificada em vocês.
Não é mais possível, portanto, distinguir a ação da luz vibral em suas partículas adamantinas e a radiação do ultravioleta. O conjunto estando então reunido em sua estrutura, e permitindo realizar o que vocês são. O Espírito Santo é também chamado de polaridade feminina da fonte, em ressonância com os mundos da criação, criados pelos intermediários da fonte, denominados mestres geneticistas ou entidades de Sírios, tendo, justamente, criado este mundo há 20 milhões de anos. O Espírito Santo é uma qualidade vibratória, permitindo serem guiados pelo amor, revelando-se pelo amor e no amor. Pode-se dizer que se trata de uma qualidade ou de uma polaridade, de natureza feminina, feita de recebimento, feita de acolhimento, feita de receptividade, permitindo ver claramente, de algum modo, o interior de si. Pergunta: em que a visão do coração é diferente da vibração do coração? A vibração do coração, quando ela se estabelece, confere o fogo do coração. Ver com o coração nada tem a ver com a vibração do coração. Ela confere a capacidade real para identificar, em meio ao coração, sem passar pelos olhos e sem passar pelo terceiro olho, da mesma maneira que vocês poderiam fazê-lo com os olhos. A visão do coração é um processo sendo empregado de maneira conjunta com a visão etérea, atualmente, devido à reunificação dos 3 novos corpos espirituais situados na parte superior da sua estrutura física, 10º, 11º e 12º corpos. Assim como um ser humano que fosse privado da visão dos olhos chegaria, de alguma forma, a ver com seus dedos e a perceber com seus dedos, do mesmo modo, a visão do coração corresponde a ver com o coração. Ela permite ver além dos contingentes habituais deste mundo, perceber tanto a alma daquele que está diante de vocês como perceber, sob forma de fulgurância interior, superando de muito longe o que é denominado intuição, as circunstâncias que se apresentam. Podemos dizer, de algum modo, que a vibração do coração, manifestada em meio à coroa radiante do coração ou no nível da triunidade do coração, resulta, depois de certo tempo, na visão do coração, ligada, como vocês sabem, à ativação das estrelas. Pergunta: esta visão do coração se estabelece sozinha? Bem-amada, ela se estabelece sozinha assim que a vibração do chakra do coração, da coroa radiante estiver presente. Ela se expressa, como eu disse, por uma sensação de ver com outra coisa do que com os olhos e, sobretudo, do que com o terceiro olho. É uma visão que se estabelece diretamente no coração. Pergunta: é uma visão onde vemos imagens como com os nossos olhos? Não. As imagens são associadas ao que vocês veem em meio à falsificação. A visão do coração vê além da imagem e do reflexo. Ela vê a verdade. Não há imagens no sentido em que vocês entendem. Há a percepção clara do que está operando, mas isso não pode, em caso algum, ser assimilado a uma imagem ou a uma visão, como vocês a teriam com os olhos ou, então, com a visão interior do terceiro olho. Isso estritamente nada tem a ver. A melhor imagem que eu posso dar é o que corresponderia a um cego neste mundo captando com as mãos. As informações que são fornecidas são também da ordem do que pode ser visto, com os olhos, mas vão além disso. Isso foi explicado bem longamente por Noeires. Pergunta: a paz e a certeza são os marcadores da decisão do coração? A paz é um dos primeiros samadhi, fazendo com que, sejam quais forem as circunstâncias exteriores, seja o que for que vocês poderiam chamar de aborrecimentos exteriores, a paz se mantenha. Não existe então mais possibilidade de ser desestabilizado, emocional ou mentalmente, seja qual for o elemento procurando desestabilizá-los. O coração, e sua paz, são os elementos que conduzem à alegria. A emoção sempre irá levá-los para fora da paz, pelo seu próprio princípio de reação a algo vindo contrariá-los. O coração não tem como ser contrariado. Isso lhes permite, de maneira complementar, diferenciar o fogo do ego e o fogo do coração. Pergunta: quais são as diferentes etapas de Samadhi? Bem-amado, a paz é a primeira manifestação. A segunda etapa é a revelação do fogo do coração, percebido como um fogo do coração.
A terceira etapa é, poderíamos dizer, os resquícios de emoções, refletindo-se como um amor por todos, e por vocês mesmos. A quarta etapa leva-os a instalarem-se na sua paz e na sua alegria, independentemente de qualquer circunstância exterior. A quinta e a sexta etapas manifestam-se por estados de paz prefigurando, de algum modo, a fusão com o todo. A última etapa, quanto a ela, denominada Mahasamadhi, acontece apenas quando vocês penetram, integralmente, na sua eternidade. Naquele momento, não há mais razão de manter este corpo na vida, no sentido em que vocês o entendem. A paz é, entretanto, na vida cotidiana, o elemento motor do seu coração. Enquanto não houver a paz, em vocês, como em sua vida ou no seu mundo, vocês não podem pretender se estabelecer em meio ao coração. É nesse sentido que os impulsos do coração, que vão emergir, vão contribuir para afastá-los, mesmo se eles nada puderem, de tudo que poderia desviá-los do seu próprio coração. Na maioria das vezes, um ser tendo despertado, de maneira permanente, a coroa radiante do coração, não passa a totalidade do seu tempo em Samadhi. Mas ele passa quase a totalidade do seu tempo nesta paz interior e mergulha muito profundamente, nesses momentos de alinhamento, nesses momentos de meditação, na alegria do coração. Pergunta: poderíamos falar da Merkaba interdimensional coletiva? Bem-amada, a Merkaba interdimensional coletiva, que foi realizada no final de setembro do seu ano passado, corresponde ao estabelecimento de um campo de formas, mesclando as vibrações da consciência unificada da Terra como aquelas do conjunto dos seres humanos que despertaram suas coroas radiantes do coração e da cabeça, ou da cabeça, e é um campo de formas ao qual vocês têm a possibilidade de conectar. Isso está, evidentemente, bem além do que é chamado de egrégora aqui. Ela se situa no nível das forças do astral. Podemos dizer que a Merkaba interdimensional coletiva é um veículo que se situa no nível do supramental, e bem além dos contingentes astrais, mentais, deste mundo, levando-os a conectar, a título individual e coletivo, com esse campo de formas destinado a favorecer a sua ascensão. Esse campo sendo estabelecido, de maneira permanente, vocês têm a possibilidade, como lhes foi dito, de ali conectar, por ressonância, e então de se beneficiar da energia da Merkaba interdimensional coletiva através da percepção da cruz da redenção, a partir de diversos pontos da cabeça e, para alguns de vocês, pela ignição do fogo do coração. Pergunta: a fusão das vibrações do coração e da cabeça é um pré-requisito para o fogo do coração? A reunião ou a colocação em ressonância conjuntamente da coroa radiante do coração e da coroa radiante da cabeça permite estabelecer o conjunto dos circuitos que estavam, até agora, separados, e unir as diferentes estrelas ou os diferentes pontos do chakra do coração, permitindo expandir, ainda mais, a coroa radiante do coração, e elevar esta coroa radiante do coração. Este trabalho vibratório possibilita desviar todos os mecanismos de funcionamento habituais ligados ao mental e às emoções do ser humano. Pergunta: uma fuga da Kundalini que resiste a diferentes protocolos cristalinos pode interferir em meus processos evolutivos? Bem-amada, uma fuga da Kundalini não cessa em 2 minutos, nem em um dia, nem em uma semana. O restabelecimento do fluxo normal pode levar muitas semanas, ou mesmo muitos meses. A coroa radiante do coração e a coroa radiante da cabeça são, em princípio, mesmo no contexto da fusão dos éteres, independentes de qualquer fuga de energia ligada à Kundalini. Não são os mesmos tipos de energia que estão presentes em meio à Kundalini. Pergunta: como notar se o ego está me desviando de meu caminho para a luz? Bem-amada, o fogo do ego nada tem a ver com o fogo do coração. A partir do momento em que o ser tiver realizado a junção em meio à coroa radiante da cabeça, mesmo a coroa do coração não estando estabelecida de maneira permanente, o fogo do ego irá se expressar por manifestações ligadas às emoções, às raivas. Qualquer forma de emoção está associada ao fogo do ego.
Em certos casos, mais graves, naquele momento, o ego vai levar o ser para pulsões, para reivindicações, mesmo de amor, não sendo absolutamente a realidade do coração. Existe então uma maneira muito simples, e isso eu disse há alguns dias, em relação à diferença entre o fogo do ego e o fogo do coração. O próprio medo é suficiente para fortalecer o ego. Não é absolutamente preciso, de maneira geral, agora, focar-se no problema, mas, bem mais, na solução, e a solução será, e sempre é, o fogo do coração. Em meio ao fogo do coração, o fogo do ego não pode se manifestar. Pergunta: qual é meu papel como instrutor, nesta terceira dimensão? Os papéis devem ser esquecidos. Há uma função, que é aquela de manifestar a luz, permitindo extrair-se, na totalidade, sejam quais forem as atividades, do conceito de papel. A partir do momento em que você falar de papel, significa que a adesão, de uma parte de você, a este papel, a valorização deste papel e, então, adesão a princípios ilusórios. Ser si mesmo está além de papéis, além de atribuições. Você não é a sua profissão, você não é o seu nome, você não é o que você crê, em suas atividades, mesmo se isso fizer parte do que existe em meio a esta realidade tridimensional. Enquanto você estiver identificado com um desses papéis, seja ele qual for, você não pode ser si mesmo, na totalidade, aí também. É o ego que sempre reivindica um papel. O coração é, e não tem necessidade de qualquer reivindicação e de qualquer papel, porque ele é suficiente em si mesmo. Pergunta: o fogo do coração permite acabar definitivamente com o fogo do ego? Sim, na medida em que há um princípio de vasos comunicantes. O fogo do ego desaparece gradualmente e à medida que o fogo do coração vai aparecendo. Isso corresponde à porta estreita, à passagem do ego ao coração, o nascimento do embrião crístico. Enquanto o fogo do ego predominar, há também uma atividade intensa, manifestando-se em meio ao terceiro olho, refletindo-se por sinais ligados a esse famoso terceiro olho e a sua não liberação e a não reversão do triângulo elementar do fogo situado neste nível. O fogo do ego está ligado ao plexo solar, ao chakra do fígado e ao terceiro olho. O fogo do coração está ligado ao coração. Pergunta: podemos confundir a visão do coração com a visão do terceiro olho? Isso é impossível. A visão do terceiro olho aparece com os seus olhos fechados, ao nível do terceiro olho. A visão do coração aparece ao nível do coração. É uma ou outra. Pergunta: é possível estarmos em um papel, diariamente, na terceira dimensão, não se identificando com isso? Plenamente, desde que o fogo do coração tenha surgido. Naquele momento você pode fazer trabalhos domésticos, você pode falar, você pode executar uma tarefa, seja ela qual for, sem sair do fogo do coração. Agora, o impulso do fogo do coração vai também levar, como eu disse, alguns seres a mudarem algumas condições de vida. Mas não existe obstáculo exterior ao seu estado interior. Simplesmente, o fogo do coração, quando ele se estabelece, vai levá-los a alguns impulsos, que estão aí, ainda uma vez, diferentes para cada um. O único obstáculo ao fogo do coração será sempre vocês mesmos. Pergunta: as vibrações sentidas na aresta do nariz estão ligadas ao terceiro olho? Bem-amada, absolutamente não. Isso está ligado à lemniscata sagrada. A aresta do nariz não tem qualquer relação, de perto ou de longe, com o terceiro olho. Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos. Bem-amadas sementes de estrelas e bem-amados filhos da lei do Um, eu volto com vocês, dentro de alguns minutos, no amor e na paz. Eu lhes digo até muito em breve. Mensagem atemporal.